Saudações, personas de mentes ávidas. Sou Vitor Marques, enfermeiro e professor. Nós vamos abordar hoje o estudo introdutório sobre as micobactérias tuberculose, não que tenda a pretensão de esgotar o assunto, principalmente sobre a tuberculose, uma doença extremamente complexa e milenar, mas nós vamos apresentar alguns conceitos em complemento à aula de micobactérias. Professor, o que é tuberculose? Tuberculose é uma doença infecciosa transmissível que atinge principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos. Mas, professor, por que o nome tuberculose? Tubérculo não é aquela, por exemplo, uma batata, não é uma mandioquinha? Sim, é isso mesmo. Mas vamos trazer um pouquinho da origem da palavra tuberculose. Tubérculo vem do latim. Tuber significa tumor ou protuberância. Tuberculum é o diminutivo de tuber. E aí, quando nós pegamos dentro da condição pulmonar, Hipócrates, lá 5 séculos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, os gregos chamavam a antiga tuberculose de tísica, que era uma doença pulmonar. Por isso que nós temos alguns médicos que chamam os pacientes de tísico. É uma doença pulmonar contagiosa que matava os pacientes ao preencher os seus pulmões com tubérculos, ou seja, com protuberâncias, com proeminências. Obviamente, naquela época, eles não sabiam o que eram bactérias, o que era tumor. Este médico alemão, nem vou ousar pronunciar o nome dele, na metade do século XIX, começou a utilizar o nome tuberculose para a doença que a gente conhece hoje. Ok? E aí nós temos os tubérculos da tuberculose, eles são nódulos característicos da tuberculose. São pequenas lesões que consistem em tecidos mortos de cor acinzentada, contendo a bactéria da tuberculose. Por isso que é o nome tuberculose, ok? Ela é uma reação tecidual, ou seja, do tecido pulmonar difuso. E aí, dessa reação tecidual, pode haver o transporte dos bacilos, ou pela linfa, ou pela corrente sanguínea, para outros locais do corpo. E, por fim, o médico alemão Robert Koch, nós temos aí uma playlist que aborda toda a história da microbiologia. Inicialmente, ele identificou o bacilo da tuberculose. Inicialmente, ele não chamava de micobactério, era apenas bacilo da tuberculose. Isso em 1882. Ao longo dos seus estudos, ao desenvolvimento dos seus estudos, ao também analisar fungos, ele percebeu que, em meio líquido, a Mycobacterium tuberculosis, esse bacilo da tuberculose, ele tinha características bem semelhantes ao desenvolvimento dos fungos. Por isso que se deu o nome de Mycobacterium, sendo que mico significa fungo e bacterium significa bactéria. Então, são fungos que apresentam características semelhantes, bactérias que apresentam características semelhantes aos fungos. Isso em condições de cultivo em meio líquido, somente neste contexto, ok? Teremos uma aula específica sobre fungos e demonstraremos que a grande diferença entre fungos e bactérias. A começar que já são de reinos totalmente diferentes. É apenas em condição de cultivo, por isso que é o nome Mycobacterium. São bactérias que têm características de fungo. Aqui mostrando um pouco da estrutura, do bacilo da tuberculose, do bacilo de Koch, por isso que é denominado bacilo de Koch, em homenagem, a Robert Koch, que isolou este bacilo. E aqui nós estamos mostrando o desenvolvimento da tuberculose, a formação das cavitações, dos buracos, no tecido pulmonar, e aqui todos os tubérculos que são encontrados no pulmão de uma pessoa com tuberculose, e obviamente isso se ela não for submetida a tratamento medicamentoso. Nós temos a Mycobacteria tuberculosis humana e a Mycobacteria tuberculosis pulmonar bovina.
né? A humana causa nos seres humanos a tuberculose pulmonar e a bovina causa a tuberculose extrapulmonar. Vamos falar um pouquinho mais sobre a tuberculose bovina quando nós formos falar ainda nesta aula sobre a vacina BCG, ok? O bacilo de Koch tem respiração aeróbia, não possui mobilidade, ou seja, não se locomove, utiliza-se de oxigênio, necessita de oxigênio para viver, mas eles não formam esporos, ou seja, não tem aquela característica de resistência microbiana que foi muito bem detalhada na nossa aula introdutória à bacteriologia. A forma extrapulmonar, ela vai ocorrer muito mais frequentemente em pessoas com comprometimento imunológico, né? E ela pode acometer tanto as extremidades ósseas, os nódulos linfáticos, sistema nervoso central e o rim, principalmente porque esses tecidos, esses locais, têm grande oferta de oxigênio, ou seja, tem grande fluxo arterial. Então, essa bactéria sai lá dos nódulos pulmonares, cai na corrente sanguínea e podem ser transportadas para esses órgãos, ok? Quem pode pegar tuberculose? Qualquer um pode pegar tuberculose, por isso que ela é denominada de suscetibilidade geral. Mas algumas pessoas têm mais facilidade de pegar do que outras. Crianças com menos de 3 anos, por isso que a gente tem também a vacina logo ao nascimento para proteger as crianças. E essa suscetibilidade ela diminui ao final da infância, né? Pegando lá no desenvolvimento de Piaget, né? Quando a criança começa a entrar na adolescência, no final da primeira infância, essa suscetibilidade a pegar tuberculose fica menor. Essa suscetibilidade vai aumentar novamente nos adolescentes, nos adultos, nos indivíduos que apresentam subnutrição e nos indivíduos extremamente cansados por qualquer motivo, seja por doença, por excesso de trabalho, por condições de vida. E essa suscetibilidade é extremamente alta em pessoas previamente infectadas com qualquer outro tipo de infecção, que aí já tem todo um desgaste do sistema imunológico, pessoas que apresentam, que albergam, não, que mantêm esse bacilo da tuberculose em estado latente, principalmente aquelas crianças que pegaram a tuberculose e não desenvolveram a doença, podendo também ser adolescentes. Pessoas que convivem intimamente com pessoas com tuberculose, porque aí vai estar sempre exposto ao bacilo, qualquer alteração imunológica, essas pessoas já podem desenvolver a doença, e pessoas com baixa resistência, como foi dito anteriormente. Professor, como é que eu pego tuberculose de alguém? Eu vou pegar tuberculose por meio dos aerossóis. Professor, o que é o aerossol? Vamos lembrar de um perfume. Quando eu espirro um perfume, aquilo que encosta na minha pele, na minha roupa, são as gotículas. O cheiro que fica no ar são os aerossóis. Então, aqui nós vamos ter um indivíduo, né, neste caso, pela proximidade, ele vai inalar tanto gotículas quanto aerossóis, mas as bactérias da tuberculose vai chegar no pulmão por meio dos aerossóis. O aerossol pode ser transmitido em ambiente fechado por até 10 metros, né? As gotículas apenas 1 metro. Então, significa, professor, que se eu compartilhar talher, copo, deitar numa fronha de uma pessoa que tem tuberculose, eu vou pegar tuberculose? Não. Por que não? Né? Segundo os dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, né? Porque esse micro-organismo não vai conseguir ser dispersado em aerossol. Não que lá naquela gotícula não possa ter um bacilo da tuberculose, mas aquele bacilo que está lá, ele não vai ter a capacidade de conseguir atingir o seu tecido pulmonar e trazer para si, para ti, né, a infecção da tuberculose. Lembrando que para ter uma infecção, nós também temos uma aula específica aqui no canal sobre o processo infeccioso. O micro-organismo precisa ser patogênico, precisa invadir o seu corpo, precisa se alojar no local específico e precisa se multiplicar dentro do seu corpo. Então, uma vez que o bacilo esteja em gotícula, ele não vai conseguir atingir o seu tecido pulmonar.
ok? Porque para ter o estabelecimento da infecção, é necessário que a micobactéria tuberculose atinja a sua célula hospedeira. E, professor, quem é a célula hospedeira da microbactéria tuberculose? É o macrófago. Mas, professor, peraí, deixa eu só ver se eu estou entendendo. O macrófago, ela é uma defesa inespecífica do sistema imunológico, sim. O macrófago tem como processo predominante da sua ação a fagocitose. É assim que ele destrói os micro-organismos, correto? E você está me dizendo que a bactéria da tuberculose, ela gosta de viver dentro do macrófago? É isso mesmo. Nós vamos aprofundar logo mais nessa aula ainda de hoje, né? Que é exatamente este o raciocínio mesmo. Né? Ela precisa entrar com o macrófago do alvéolo, que é um macrófago específico dessa área corporal. E aí, dentro do macrófago do alvéolo, ele vai produzir, neste macrófago, a doença granulomatosa, né? Ou seja, ele vai produzir granulomas infecciosos. Como? Se multiplicando dentro desses macrófagos, liberando enzimas que quebram os lisossomos, fazendo destruição dos tecidos, né, tanto da célula do macrófago quanto do tecido pulmonar, causando uma reação inflamatória e a formação do granuloma, né, inicialmente nos macrófagos. Já vamos ver as imagens que vai deixar esse conhecimento muito mais fácil de ser entendido. De 10 a 14 dias após a infecção inicial, começa o fenômeno da hipersensibilidade, né, e a necrose lá no centro do granuloma. Isso de 10 a 14 dias. Então, aqui nós vamos ter, né, nessa região, tá tentando demonstrar um alvéolo, ok? Aqui um alvéolo, então tudo isso aqui seria o alvéolo. Aí nós temos aqui os Mycobacterium tuberculosis e aqui o macrófago que já fagocitou esse microbactério, ok? E aí esse micobactério que foi fagocitado, ele vai formar, né, este processo de granuloma, né? Aqui é um capilar sanguíneo, onde pode ter a transmissão, e aqui nós vamos ter esse granuloma. Então, esse é o processo de fagocitose. Então, aqui o macrófago, uma célula extremamente grande, então nós temos 2 macrófagos aqui fazendo o processo de fagocitose para destruir esse micro-organismo. Só que, quando esse macrófago faz a fagocitose, esse micro-organismo começa a se multiplicar dentro dele, similar a esta animação. Então, foi feita a fagocitose, e aí, ao invés de ser destruído no lisossomo, essa micobactéria começa a se desenvolver e a se multiplicar dentro desse macrófago, ok? É assim que ocorre esse processo de multiplicação da micobactéria tuberculose. Pegando aqui uma outra imagem, né? Então, esses são os exemplos dos granulomas que vão acontecendo, né? O granuloma, ele é um processo de defesa corporal para tentar prender essas bactérias aqui dentro. E elas vão destruindo, né? Olha aqui, elas destruindo, né, esses granulomas para tentar se multiplicar. Então, aqui mostra uma imagem muito melhor, né, dessa destruição, né, que ocorre no processo. Então, aqui nós temos o granuloma tentando fechar, então a bactéria ela foi fagocitada. Quando ela foi fagocitada e os macrófagos começam a se destruir, o corpo tenta isolar esse macrófago num granuloma. O que seria um granuloma? Um exemplo comum seria como se fosse uma verruga, né? Então ele tenta prender este bacilo lá dentro, né? Porque ele sabe que ele está perdendo essa guerra. E aí, para tentar prender esse bacilo lá dentro, só que ele continua se multiplicando. E aí ele continua se multiplicando, ele estoura esse granuloma,
e aí ele consegue, né, infectar. Então, essa imagem aqui ela é extremamente boa, né, para a gente conseguir chegar nesse processo. E aí, inicialmente, ele infecta outras áreas pulmonares, para depois até poder ser transmissível para essas pessoas. Então, nós temos aqui, ó, o macrófago, ele fagocita o bacilo. Esse bacilo se multiplica dentro do macrófago. Esse macrófago, quando percebe que ele perdeu a guerra, o sistema imunológico isola ele num granuloma, só que aí depois esse granuloma se estoura. E aí essas micobactérias vão e continuam o seu processo infeccioso, ok? Então, um processo extremamente complexo e diferenciado. Por isso que aqui a micobactéria ela é um parasita intracelular obrigatório. Onde ela vai se multiplicar? Dentro do macrófago, ok? A infecção primária ela é desenvolvida no hospedeiro suscetível, nós já falamos lá em cima quem são os hospedeiros suscetíveis, ok? Que através dos bacilos que são depositados na superfície dos alvéolos, e aí começam a se multiplicar dentro dos macrófagos. Após romper os granulomas, eles podem passar para os nódulos linfáticos da região hilar, formando complexos primários, podendo ser levados a órgãos e tecidos diferentes pela corrente sanguínea, ocasionando aí a tuberculose extrapulmonar. As lesões primárias ocorrem de 4 a 12 semanas, né, até a tuberculose pulmonar evolutiva ou até o aparecimento de tuberculose extrapulmonar, ok? Quais são os sintomas da tuberculose pulmonar? Nós não vamos abordar nada sobre tuberculose extrapulmonar, somente a tuberculose pulmonar. Tosse persistente. A gente vai pegar um indivíduo com tosse de mais de 3 semanas, surgiu do nada, ele nunca tinha um problema respiratório, de repente ele não para de tossir. E essa tosse, ela pode ou não vir com presença de escarro. E esse pode também ou não vir com presença de sangue, ok? A tosse com presença de sangue é um sintoma bem característico. Então, aqui um sintoma muito característico, tosse persistente. Pode ou não ter escarro, pode ou não ter sangue. Febre vespertina, o que significa isso? No final do dia o indivíduo tem febre, não necessariamente febre alta, mas ele vai ter febre. Aqui um outro sintoma bem característico para fechar o diagnóstico clínico, sudorese noturna. Então, a tosse persistente, sudorese noturna. Isso aqui faz parte, nós já vamos ver aqui o diagnóstico, quando a gente está fazendo o histórico do nosso paciente. Como é que eu sei que o meu paciente pode ter tuberculose? Ok? Como é que eu vou trabalhar junto com o médico para fechar o diagnóstico de uma tuberculose? Tosse persistente por 3 ou mais semanas, sudorese noturna, né? E pode ou não ter o escarro com sangue, ok? Mas se tiver essas duas condições, é muito característico. A terceira condição que é bem característica, então vou deixar aqui, tosse persistente, sudorese noturna e o emagrecimento acentuado. Óbvio que o emagrecimento acentuado ele vai vir pela falta de apetite e também pelo processo infeccioso. Nós vamos também gravar, ainda não tem, mas gravaremos em breve na nossa playlist, o porquê que o processo infeccioso diminui o apetite. Mas é muito comum, você vai pegar uma pessoa que emagreceu rapidamente, que tem suor noturno e que tem tosse persistente. Esses 3 sintomas já são bem característicos da tuberculose, sintomas clínicos. Aí, se tiver tosse produtiva, febre no final do dia e escarro com sangue, né, clinicamente já está praticamente fechado o diagnóstico. Mas a gente não faz o diagnóstico só com testes clínicos, ok? Além disso, nós também fazemos a ausculta pulmonar, verificações de sinais vitais e medidas antropométricas, principalmente para verificar o emagrecimento. Nós fazemos também exames laboratoriais para poder fechar o diagnóstico de tuberculose.
né? Fazemos a baciloscopia pelo escarro para ver a presença do bacilo no escarro. A prova tuberculínica, também gravaremos aulas específicas sobre cada um desses exames, ensinando a técnica e o preparo do paciente para poder fazer esse exame, que é o PPD intradérmico, né, para verificar se tem a reação intradérmica na face anterior do antebraço. Se consegue surgir anticorpos, né, uma reação imunológica. O teste rápido molecular para tuberculose, extremamente importante, hoje facilita demais, né, o diagnóstico, principalmente em locais com pouca infraestrutura. E aí nós temos outros exames que vão complementar. O exame clínico, o exame laboratorial. Nós temos os exames de imagem, o principal de todos é a radiografia de tórax. Um médico experiente, só de bater o olho num raio-x, já consegue verificar características específicas dos tubérculos da tuberculose. Dependendo da situação, aí é muito mais avançado, uma biópsia pulmonar, e também tem testes para sensibilidades de fármacos, ok? Tudo isso para fechar o diagnóstico de tuberculose. Lembrando que esses são os principais sintomas. A primeira coisa que a gente precisa entender são os sintomas para poder encaminhar o paciente para fazer os outros exames para fechar. Então, aqui nós temos, né, as imagens de lesões de tuberculose num raio-x. Aqui outras imagens de lesões de tuberculose, né, neste raio-x, ok? Tratamento preventivo. Prevenção é sempre a principal conduta de qualquer profissional de saúde. O que a gente quer? Que ninguém fique doente. Esse é o nosso objetivo. E o principal tratamento é a vacina. Bacilo de Calmette-Guerin, por isso que é BCG. Bacilo Calmette-Guerin. Ou seja, ela é uma forma atenuada da Mycobacterium bovina, da tuberculose bovina, que a gente falou lá na frente. Então, esse é o bacilo que a gente utiliza para o tratamento da prevenção. A vacina da BCG já é dada logo no nascimento. Okay? Todas as crianças que nascem na rede hospitalar do SUS, seja ela pública ou complementar, elas tomam a vacina da BCG. O tratamento medicamentoso, então o indivíduo já teve tuberculose, ele pegou tuberculose, o que eu faço? Vai tomar, se é bactéria, toma antibiótico. E aí, como essa é uma bactéria extremamente resistente, nós temos o uso do RHZE, né? É a combinação desses 4 antibióticos por uso contínuo de 6 a 9 meses. Se o paciente fizer certinho, dura de 6 no máximo a 9 meses. Se ele fizer errado, eu já conheci pessoas que estão tratando a tuberculose por mais de 3 anos, né, porque ele não dá continuidade no tratamento. O R, rifampicina, o H, isoniazida, o Z, pirazinamida e o E, etambutamol. Okay? Esses são os medicamentos. Todos eles são disponibilizados gratuitamente na rede pública. Aqui um exemplo, né, da combinação, nós não vamos aprofundar nesse contexto, mas tem toda uma faixa, o uso, tanto, né, esquematizado por faixas de peso. Ok? Aqui já são para pessoas, né, com acima de 20 quilos, ok? E aqui a combinação, mais ou menos o tempo de uso, ok? Mas isso deve ser acompanhado principalmente na rede básica de saúde. E o tratamento complementar, ou seja, meu paciente já está tomando os antibióticos, já está fazendo o tratamento medicamentoso, o que eu complemento? Além de eu melhorar a condição da dieta dessa pessoa, né, nós vamos trabalhar principalmente com uma dieta pastosa e hipercalórica, de fácil absorção, né, fazer com que esse indivíduo, principalmente na fase inicial da doença, mas nós precisamos combater o emagrecimento. Então, se ele tem falta de apetite, nós vamos trabalhar com alimentos de fácil ingestão e digestão. E no caso do ambiente, nós vamos tratar o ambiente, ou seja, onde essa pessoa vive. O ambiente precisa ser ventilado para diminuir a concentração das bactérias suspensa no ar,
ficam suspensas pelo aerossol. O aerossol ele pode ficar suspenso no ar por até 20 horas. Isso se o ambiente tiver muita movimentação. E trabalhar muito com iluminação direta, porque o bacilo da tuberculose, ele não gosta de luz do sol, não gosta. Então, o que a gente faz? Abre as janelas, né? Você é um médico, você é um enfermeiro que está fazendo uma visita domiciliar num paciente com tuberculose, né? Se você chegar na casa dessa pessoa, as cortinas e as janelas estiverem fechadas, obrigatoriamente você vai abrir as janelas e orientar toda a família e o paciente que isso faz parte do tratamento. Só o remédio não curam as pessoas. A pessoa precisa tomar os remédios, ter uma boa alimentação para melhorar a sua condição imunológica e fisiológica geral e tratar o ambiente, deixando ele iluminado e arejado e, obviamente, também limpo, né? Auxilia nesse processo. Ok? Não querendo ter esgotado todo o contexto, essa foi uma apresentação inicial da Mycobacterium tuberculosis. Agradeço a todos que estiveram comigo até o final desse vídeo. Peço a gentileza de ajudar o meu trabalho, dando uma curtida, deixando um comentário, porque quando você curte e deixa um comentário, o vídeo ganha relevância e aí consegue chegar a muito mais pessoas. E, se possível, se você puder compartilhar com seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esse conhecimento, eu agradeço demais. Nas minhas outras redes sociais, podemos conversar mais diretamente, caso eu consiga te ajudar em algum outro contexto, em alguma outra dúvida específica, ok? Muito agradecido a todos, muito agradecido a Deus. Dúvidas, angústias, frustrações, é isto aí. Buenas noches, personas!